Nós vamos nos deter apenas no verso 14, hoje vai ser bem mais curto, né? Vamos pegar apenas o verso 14. Hebreus, capítulo 11, verso 14. Apenas esse verso que diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se nós lembrarmos os versos anteriores dessa sessão, irmãos, vocês vão lembrar que o que está sendo exaltado aqui é a constância, a firmeza, a permanência na fé de Abraão, de Sara, Isaque e Jacó, né? Agora, no verso 14 em particular, e também, vamos dizer assim, e nos outros versos que se seguem, a palavra de Deus ela vai ampliar, podemos dizer assim, vai enlarguecer as razões pelas quais a fé deles é elogiada. Então, ele fala porque eles são constantes, firmes, mas agora ele vai lidar com outros elementos que também levam a fé a ser recomendada nesse caso. Então, a prova, podemos dizer assim, ela é feita por uma razão bem substancial, não é? O que exatamente? Qual o resumo de tudo isso, irmãos? É o seguinte: Abraão, Sara, Isaque e Jacó, eles buscavam por uma pátria, que era os céus, e por isso eles estavam e eram constantes na fé verdadeira. Então a ideia é exatamente essa: Abraão, Sara, Isaque e Jacó, eles buscavam por essa pátria, não é, que é na realidade os céus, e por isso eles eram constantes na verdadeira fé. Então, aquilo que eles almejavam os fazia caminhar com firmeza na verdadeira fé, porque sabiam aquilo que os aguardava. Mas alguém pode pensar o seguinte, né? Imaginar o seguinte, irmãos, né? Alguém pode pensar, veja, tem gente que quer os céus, mas nunca encontra a verdadeira fé. Tem gente que pensa, eu vou para os céus, mas nunca caminha firme na verdadeira fé. Por exemplo, quando você pega o texto de Números, no capítulo 23, quando conta lá a história de Balaão, no capítulo 23, você vai perceber, no verso 10 do capítulo 23, Números capítulo 23, no verso 10, que é um daqueles discursos, né, que são narrados ali como profecias dadas a Balaão. Então, capítulo 23, versículo 10. O texto diz assim, a palavra de Deus diz assim: Quem contou o pó de Jacó, ou quem enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Veja, que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o deles. Ele pensa, eu quero ter o fim que eles terão. Eu quero morrer a morte deles e eu quero ir para o lugar onde eles estarão, não é? Onde eles estarão. Veja, o texto é muito claro. Ele desejou o estado dos justos depois da sua morte. Ele desejou isso. Então, mas ele nunca alcançou. Então, o fato de alguém desejar os céus, alguém pode dizer, não é uma marca inequívoca de alguém que caminha na verdadeira fé, como é o caso de Balaão aqui. Mas o ponto em questão, irmãos, é que Balaão, a fé dele, ou o desejo dele, não estava fundamentado numa persuasão constante
e numa resolução confirmada acerca daquilo que ele aguardava. Então, ele, na realidade, foi movido por um sentimento momentâneo. Segunda coisa, embora Balaão tenha desejado tal coisa, que é morrer a morte dos justos, não é? Entretanto, ele não viveu a vida dos justos. Ele desejou a morte dos justos, mas ele não viveu a vida dos justos. Ele não tinha nenhum deleite em andar no caminho que conduz para esse fim, não é? Ele não andou como os patriarcas andaram, e por isso ele não alcançou aquilo. E além disso, podemos dizer ainda, não é? Como diz lá no Evangelho de Lucas, eu queria que você, por favor, abrisse esse texto comigo, Lucas 13, no versículo 24, essa linguagem de Lucas é bem interessante. Lucas, capítulo 13, verso 24, diz assim a palavra de Deus, 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, muitos desejarão entrar por ela e não vão conseguir, não podem fazê-lo. Buscar, irmãos, os céus não é um argumento suficiente para a verdadeira fé. Desejar os céus não é argumento suficiente para a verdadeira fé. Muitos desejarão entrar e não alcançarão, né? Não alcançarão. Muitos desejam os céus e não terão condições de entrar. Por quê, irmãos? Porque quando eles buscam a porta da misericórdia, ela já está fechada. O dia da graça já passou. Há um tempo para a graça. Há um tempo onde o Senhor pode ser encontrado. É por isso que a descrição do inferno, não é? É como a descrição do rico na história de Lázaro o rico, em que ele literalmente desejou ir para o outro lado, ou o conforto do outro lado. E aqui não tem mais o que fazer, porque o inferno não será um lugar onde as pessoas vão viver na prática da iniquidade. Lá as pessoas entenderão que tudo que elas fazem ou fizeram foi contra a lei de Deus, sem esperança de arrependimento ou restauração. É desejar entrar e não ter condições mais de conseguir. Então, se alguém não busca o Senhor no tempo correto, eles nunca encontrarão, sem dúvida alguma, irmãos. Aí nós podemos dizer que os patriarcas, eles buscavam uma fé contínua e sadia, e eles escolheram fruto notável dessa verdadeira fé. Como? Eles buscavam uma cidade celestial. Segundo, eles buscaram isso no tempo certo. No tempo certo. No tempo da vida onde o Senhor poderia ser encontrado. Terceiro, eles andaram pelo caminho certo. Eles negaram a si mesmo. Eles negaram a glória desse mundo. É o que Hebreus 11 todo vai dizer, não é? Como é que eu sei disso? O próprio texto diz, eles eram estrangeiros na terra. Só em Hebreus 11 você vai ver que no verso 13 ele diz isso: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles estavam certos que eles poderiam, e se fosse necessário, abandonariam todas as coisas nesse mundo para obter os céus. Eles olhavam para o céu e eles desejavam aquilo.
o lugar verdadeiro da habitação, onde o seu Deus habita e onde eles encontrarão descanso por toda a eternidade. Agora, de modo mais particular, o Espírito Santo, que revela esse texto, divide essa razão em duas partes. Primeiro, ele prova que eles buscavam uma pátria, nesse verso, e depois, nos versos seguintes, 15 a 16, você vai perceber que aquilo que eles buscavam era o próprio céu. Se você vê o verso 15 e 16, que a gente vai ver nas próximas quartas, ele diz: e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial, uma pátria celestial. Então, aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente vai ver e analisar rapidamente é o que eles buscavam. Eles buscavam uma pátria. O verso 14 diz: pois os que falam dessa forma, falam que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que falam dessa forma, diz a Escritura, eles manifestam estar procurando uma pátria. Quem fala dessa forma manifesta estar procurando uma pátria. E aqui, a primeira parte é muito clara, somos peregrinos e estrangeiros, e onde essa verdade é declarada, irmãos, significa que você está procurando uma pátria ou uma cidade que não é essa que você habita. O texto vai mostrar também, que a razão que é assumida para essa confissão, no fim de todo o texto, no verso, é que eles confessaram. Veja, o verso 13 diz: eles confessaram, isso é uma confissão de fé. E essa confissão de fé não é meramente algo que sai da boca deles, mas é como eles vivem. Veja, quem diz o que eles dizem, quem fala o que eles falam, manifestam entender que eles não vão morar nessa cidade. Eles buscam uma pátria, eles confessam dizendo: nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Estrangeiros e peregrinos na terra. Observe, irmãos, e aqui eu queria, olhando para essa realidade, aqui nós poderíamos concluir, mas eu queria avançar um pouco só num detalhe para nós concluirmos o nosso estudo. Quando você pega, de onde foi que o autor tirou tudo isso? É muito interessante essa questão, de onde ele tirou tudo isso? Porque essas informações aqui, você pega a história, irmãos, você pega a história de Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Sara, e vê tantas informações que tem no texto. Você está lá, do capítulo 12 do livro de Gênesis, até o final do livro de Gênesis, com José, um pouco antes do seu pai Jacó é sepultado. Então, você tem, do capítulo 12 aos 50 praticamente, você tem a história desses homens. E aqui ele resume a teologia nesse aspecto da fé e da vida, olhando para o todo da história. Isso tem muita coisa a ensinar a gente no modo como nós devemos ler a Bíblia. No modo como nós devemos ler a Bíblia. Veja, o autor dessa epístola, que é aqui provavelmente Paulo, talvez, ele leu a história de Abraão, ele leu a história de Sara, ele leu a história de Isaac e de Jacó, que foi escrito por Moisés no livro de Gênesis. E ao ler essa obra, ele observou que eles confessaram em muitos lugares desse livro que eles eram peregrinos estrangeiros. Eles notaram que não foi apenas uma vez, veja, não foi só Abraão, não foi só Isaac, Jacó. Eles declararam que aquela não era a cidade deles. O autor faz isso, E ao mesmo tempo, ele, a partir do fato dessa confissão, que confissão, irmãos? Nós somos peregrinos estrangeiros. A partir dessa confissão, ele extraiu uma meditação celestial da verdade.
o fato deles não estarem no seu próprio país, mas buscarem outro lugar, levou o autor a essas conclusões. William Perkins vai dizer: 3 coisas acontecem numa meditação como essa: leitura, meditação e observação. Leitura, meditação e observação do texto. E aqui é uma questão que mexe com o ministro da palavra, não é? Porque como é que nós somos tentados normalmente, irmãos, na vida de pregação? É simplesmente lermos vários autores bons que escrevem sobre o tema, pensar o pensamento deles e aqui o autor está dizendo: nos falta a leitura e a meditação e a observação das Escrituras. Continuamente. Todos os ministros de Deus, eles precisam se preparar para o trabalho do ministério e diligentemente ler, estudar as Santas Escrituras e meditar nelas. Isso mexe, irmãos, com tanta coisa na vida da igreja. Uma igreja que não entende o que é ser pastor, presbítero de uma igreja, não é? Que é o cuidado com a alma da igreja, ter tempo de receber os irmãos no gabinete, numa necessidade, visitar as famílias numa necessidade, ter a visita continuada dos membros. Se você não tem tempo para isso, você não está cumprindo o papel do ministério, porque a isso deve ter na sua agenda o tempo para estudar, ler e também meditar. O autor da Epístola aos Hebreus era um apóstolo, e ele tinha os dons, irmãos, por causa do seu chamado. E, entretanto, ele fez isso em meio às dores, vendo a palavra em particular, as palavras de Abraão, Isaque e Jacó, registradas por Moisés no livro de Gênesis. Ele fez isso. Daniel, que era um profeta extraordinário, você vai lá em Daniel 9:2, irmãos, é algo impressionante. Daniel diz exatamente isso, que ele estudou, analisou o livro, especialmente de Jeremias. Ele cita lá em Daniel 9:2. Ele pega, veja, era um profeta que recebia a revelação, mas ele diz: tendo eu analisado os livros, um profeta de Deus. Timóteo, que era um discípulo lá em Atos capítulo 16:1, que era alguém estudioso e alguém que era quase um erudito no conhecimento, mas Paulo diz o seguinte a ele: dê atenção à leitura, à exortação e à doutrina. 1 Timóteo 4:13. Em Ezequiel 3, verso 3, é ordenado a Ezequiel comer o livro, isto é, o rolo, e encher a sua barriga, o seu ventre, com esse texto, diz o texto de Ezequiel 3:3. Lá em Apocalipse de João, lá em João, em capítulo 10, verso 9 e 10, você vai encontrar a mesma ordem. Coma, mastigue, alimente-se deste livro. O que ele fez, irmãos? Esse é o dever nosso. Os servos de Deus, no ministério, eles devem ser aqueles que se alimentam do livro de Deus. Por quê? No julgamento e entendimento, eles podem e devem digerir tão profundo quanto eles se esforçam para fazê-lo, acerca das coisas de Deus e dos lugares mais difíceis das Escrituras, eles precisam se aprofundar.
Essa direção é muito necessária, irmãos. É muito necessária, muito importante. Veja, o contrário é uma tragédia também. O contrário dessa verdade é uma grande tragédia, que é o que acontece no mundo, ou mesmo dentro da Igreja Católica Romana. As universidades dos papistas, irmãos, eles se aplicam ao estudo de livros, de eruditos e de expositores e comentaristas sobre eles. E eles se aplicam a isso dia e noite, mas eles não se dedicam ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. Você imagina imagina Satanás agindo no meio da igreja, levando da igreja o estudo da Bíblia, da exposição e do ensino da palavra de Deus. E ao invés disso, ele coloca escritos corruptos que chegam a contaminar a fonte a ponto de infectar toda a igreja. Erros e ensinos falsos que levam à destruição da igreja. Só que isso não acontece apenas no meio da igreja romana, irmãos. Isso acontece também, sem dúvida alguma, no meio dos protestantes. Como é que isso tanto ocorre no meio da igreja protestante, podemos dizer assim? Por que isso ocorre no meio da igreja protestante? É só você olhar, irmãos, na prática, como que a gente não tem mais a Bíblia, a gente tem celular hoje. Que é simplesmente ali você abre um texto e lê, e você não vira, você não pega a nota, um texto, você não medita nele, você não lê. Infelizmente, isso tem sido uma marca dos nossos dias. Tem sido a marca dos nossos dias. Se é uma tragédia para a igreja um líder que não faz isso, é uma tragédia para uma casa, o pai que não faz isso, é uma tragédia para a sociedade, irmãos, como um todo. Quando não temos tempo de fazer o que o autor da carta aos Hebreus fez, meditando no livro de Gênesis, notou as expressões, nós somos peregrinos e estrangeiros, então concluiu, quem diz isso aguarda uma cidade. Aguarda uma cidade. O segundo aspecto que eu queria pensar com vocês é que o autor dessa epístola, ele nota, irmãos, em sentenças particulares, e por consequência ele junta essa meditação com outras, uma a outra. E ele então diz, eles buscam uma cidade. Todos nós somos chamados a nos exercitarmos em ouvir e ler todos os lugares da Bíblia, em todos os lugares da Bíblia. Até mesmo as histórias desses homens e as palavras deles, e como é que eles meditavam naquilo. Então, nós somos chamados a ler as Escrituras, sempre meditando nelas e entendendo como aquele texto foi mesmo ali colocado, e por que é dito aquela verdade. Por quê? Porque quando eu faço isso, irmãos, a palavra de Deus passa a habitar o meu próprio pensamento. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite plenamente em vós. Paulo diz que a palavra de Deus habite plenamente em vós. Davi, o profeta Davi, nota, irmãos, no Salmo de número 1, eu medito na tua lei dia e noite.
A prática de Maria, a mãe de Jesus, irmãos, é registrada nas Escrituras como um exemplo a ser seguido. Ela disse, tudo que ela via, e tudo que Jesus falava, e tudo que acontecia, sabe o que ela fazia? Ela guardava todas as palavras de Cristo no seu coração. E ela guardava aquilo no seu coração. Esse é um elemento, aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, aquilo que eu estudo, que eu medito, eu guardo no meu coração. E é muito pouco praticado isso nos nossos dias, daí aquilo que nós temos no nosso meio. Você tem vários livros, você lê tantas coisas, então as pessoas que são intelectuais, são aquelas que leem uma obra, tal obra, e que leram aquela obra, e que leram aquele determinado escritor, que existem escritores de tempos e tempos, e que não tem problema em si, mas quando a Escritura não é o livro que nós nos debruçamos, porque é a partir dessa palavra que nós seremos capazes de julgar e entender o mundo, literalmente. Os livros bons, sadios, nos ajudarão a entender bem as Escrituras, mas não é meditando nesses livros que eu encontro a vida, é meditando nas Escrituras que eu encontro a vida. Eu encontro a vida. Você vai encontrar a ausência das Escrituras. Eu volto a repetir, irmãos, o que facilmente você tem nas mãos, você tem normalmente muito longe do seu próprio coração. Se nós não paramos para fazer isso que o autor da carta aos Hebreus aqui nos mostra pelo resultado da sua reflexão, nós estamos longe nesse aspecto. E ainda um aspecto importante que podemos frisar. Enquanto o Espírito Santo aqui, irmãos, nos mostra através dos exemplos de Abraão, Isaque e Jacó, que eram ali estrangeiros e peregrinos, e consequentemente buscavam uma pátria, quem assim diz. Ele nos ensina um ponto especial, especialíssimo, a saber que a doutrina, embora ela não seja expressada plenamente em palavras na Bíblia, mas ela é ajuntada por aquilo que é certo e justo, isto é, por boa e necessária consequência. E essa verdade deve ser recebida tanto quanto aquela que é expressamente declarada. Aqui, o autor das Escrituras, ele mostra como uma história interpretada traz um conhecimento ainda mais glorioso, como que dizendo, se é verdade, isso traz tal ensinamento e tal ensinamento que deve ser usado para a igreja. Deixa eu colocar isso da seguinte maneira ainda um pouco, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade com esse termo, com a ideia de boa e necessária consequência, ou logicamente deduzido das Sagradas Escrituras, como diz a Confissão de Fé no capítulo 1. Aí você vai dizer, você sabe que o catolicismo romano e todas as heresias da igreja, todas as estruturas heréticas da igreja, eles negam e abominam essa verdade. Vou lhe mostrar por quê. Quando alguém imagina sobre a pessoa, a natureza, o sacramento, a consubstanciação, a trindade, essas verdades não estão expressas na palavra de Deus.
Mas eu posso pensar, irmãos, que essa verdade está ajuntada na estrutura da revelação da palavra de Deus. Nós não negamos a transubstanciação, porque a palavra transubstanciação não está nas Escrituras. Não é essa a razão porque eu nego a transubstanciação. Sabe por que eu nego? Porque a matéria não está lá, o conteúdo não está lá, e por necessária consequência não pode ser derivado da palavra de Deus. Se tiver na palavra, você deriva a doutrina, mas se não tiver na palavra, não tem como derivar isso para a vida da igreja. Muitos vão rejeitar doutrinas seríssimas por causa disso, não é? E você vai perceber, irmãos, por exemplo, o batismo de crianças, porque eles não estão expressos na Escritura do Novo Testamento, logo as pessoas vão negar aquilo abertamente. Embora não esteja expressamente declarado em palavras, mas por boa e necessária consequência, ou logicamente deduzida das Escrituras, essa doutrina é claramente revelada na palavra de Deus. E não pode ser descartada porque não tem um versículo que diz, eu tenho que batizar a criança. Porque a mesma pessoa que vai dizer que eu não posso batizar a criança porque não tem um versículo na Bíblia, ela tem que me mostrar um versículo que diga, não é? Ou melhor, a mesma pessoa que diz que ela não pode batizar a criança porque não tem na Bíblia dizendo isso, ela também vai ter que mostrar por que ela não batiza a criança, tendo em vista que a Bíblia não condena batizar a criança. Eu preciso de um versículo também que prove isso. Se a base é um versículo, eu preciso de um versículo também. O versículo que vem para mim precisa ir para lá também. E aqui no livro de Hebreus você tem, ele pega ali a história e pega simplesmente a expressão. Há uma declaração, nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. E ele pega essa estrutura e diz, olha, isso aqui é citado a Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Mas ele não diz, nós estamos aguardando um céu. Ele diz, quem diz isso, quem confessa isso, busca uma pátria. Que coisa impressionante. Quem diz isso, busca uma pátria. É isso arrazoado da primeira parte. E o verso 14 diz, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Que modo? Nós somos peregrinos e estrangeiros, mas não apenas somos, eles confessam, o verso 13 diz, confessando que eram peregrinos e estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quem fala desse modo, manifesta estar procurando uma pátria. É claro, irmãos, é só para nós encerrarmos, é óbvio que a meditar nas Escrituras eu preciso ter uma baliza, é óbvio que eu preciso ter. E é necessário também entender que eu não posso chegar a conclusões que nunca ninguém chegou na história da igreja. O Senhor não está me revelando alguma coisa na minha análise bíblica que nunca revelou a igreja antes. O pastor Paulo Anglada dizia, se você chegar a uma conclusão que Deus nunca revelou à igreja em toda a história, pode ter certeza que a conclusão é falsa. Porque o Senhor vai dizer, por 2000 anos eu deixei a igreja em trevas até te revelar alguma coisa que eu nunca falei nada para ninguém até então. É óbvio que eu preciso dos textos, eu preciso da história, preciso ter uma baliza de interpretação, mas isso, irmãos, não posso abrir mão desse trabalho de ler, meditar e observar. 3 coisas.
leitura, meditação e observação do texto sagrado. Na próxima semana, nós vamos adentrar diretamente ao tópico essa pátria que eles buscam, segundo o verso 16, é uma pátria celestial. Falaremos um pouco mais sobre os céus, na medida em que adentrarmos esses versículos 15 e 16 a partir do nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Santo Deus, pela bênção de podermos, mais uma vez, meditarmos na Tua Palavra e, assim, conhecermos mais de Ti, Tua sabedoria, e encontrarmos discernimento para a nossa vida a partir da verdade revelada. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo contínuo, sincero, de estudarmos, lermos, meditarmos na Tua Santa Palavra. Queremos guardá-la no nosso coração, entesourá-la, para não pecarmos contra Ti, para podermos Te conhecer mais, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para fazermos assim como o Senhor requer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.